bom dia, gente, a paz do Senhor. Tô passando aqui para deixar aqui para vocês a palavra do dia 12, maná do dia 12. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre fortalezas, né? Que o Senhor traga uma iluminação, né, sobre a vida de vocês, né? Que vocês reconheçam, né, a área da vida de vocês que possa estar ainda debaixo da fortaleza, né, de uma fortaleza do inimigo, né, que te prende, que te limita, que te impede de viver, né, a plenitude, né, dos planos de Deus para sua vida, né? Eu gostaria de ler a segunda carta de Coríntios, né, no capítulo 10, a partir do verso 4, diz o seguinte: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo imaginações, pensamentos e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essa passagem, né, Paulo estava escrevendo uma carta à igreja de Corinto, alertando a eles que eles estivessem atentos aos pensamentos, às atitudes que fossem contrárias àquilo que Jesus tinha ensinado, que fossem contrárias às promessas de Deus, que lutassem contra os planos de Deus na vida daquelas pessoas ali que estavam servindo aquela igreja. Então, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que existiam situações, tanto dentro quanto fora das pessoas, né, na carne delas, na vida natural delas, na vida física delas, que estava implicando diretamente na esfera espiritual. E que se eles entendessem que havia, né, uma guerra espiritual acontecendo e eles usassem as armas corretas em Deus para lutar contra essa guerra, né, com as armas certas, isso refletiria na vida deles, né, e naquilo que o Senhor planejou para a vida deles. Então, quando a gente pensa nessas fortalezas, né, que Paulo está dizendo, ele estava se referindo a estruturas, né, que para aquele povo eles conseguiam entender, eram estruturas físicas construídas, né, de pedra, tijolo, cimento, né, estruturas fortes, muralhas, que impediam que as pessoas que estavam dentro alcançassem o lado de fora e tivessem uma vida abundante, que tivessem uma vida segundo a vontade do seu Senhor. Então, para construir essas muralhas, para construir esses muros que mantinham as pessoas cativas, presas dentro dele, o inimigo, ele usava de materiais, né? E quais eram os materiais que o inimigo no mundo espiritual usava para manter as pessoas cativas e presas e limitadas e algemadas para não viver os planos de Deus, né? Então vamos falar sobre quais são os materiais que hoje, né, que a igreja de hoje, né, oferece, disponibiliza, né, ela mesma, né, para o próprio inimigo tá construindo essas algemas, tá construindo essas fortalezas, né, na minha e na sua vida. Então, o verso 5, ele categoriza esses materiais dentro de imaginações e altivez e todo conhecimento que vai contra, né, o poder de Deus, contra a palavra de Deus. Então, existem várias áreas, né, que eu poderia citar aqui, mas eu vou me ater a 3. Eu vou me ater ao sentimento de inferioridade e incapacidade, a falta de constância e perseverança, e o terceiro, a autossuficiência e a autoconfiança. Então, o primeiro, dentro do sentimento de inferioridade e incapacidade, nós podemos, né, citar aqui várias coisas. Por exemplo, dificuldade de falar em público, dificuldade de se relacionar com pessoas, né, ser antissocial, né, dificuldade de fazer viagens longas, andar de avião, dirigir, né, são várias áreas, né, da nossa vida que nós nos consideramos incapazes, nos consideramos insuficientes, né, sempre achamos que o outro faz melhor, que o outro desenvolve melhor, que nós não fazemos nada direito, que nós não servimos para nada. Esses são pensamentos, né, que Satanás joga, né, setas inflamadas na nossa mente para nos incapacitar de nós mesmos.
Então, ele usa isso para limitar o que Deus pode fazer através da nossa vida, mas nós que damos esse material para ele construir. Então, às vezes, por conta de algo que a gente viveu no passado, algum trauma de infância, né, alguma dor que a gente viveu no passado, a gente não consegue liberar ela, e ele usa isso contra nós, né, para dizer, olha, se você for por esse caminho, lembra aquilo que aconteceu, vai acontecer de novo, você vai passar por vergonha, você vai passar por humilhação, isso vai te trazer dores, você vai ter um acidente novamente. Então, o inimigo, ele usa, né, do nosso sentimento de incapacidade, do nosso sentimento de inferioridade, para nos manter refém da nossa própria mente, para nos manter refém do nosso próprio pensamento. Então, por quê? Porque Deus não consegue desenvolver aquilo que ele tem dentro de nós, porque nós estamos presos dentro de uma fortaleza que nos limita de ir em lugares, né? Nos limita de chegar a lugares onde Deus quer que a gente seja usado naquela área. O inimigo, ele impede que a gente desenvolva a nossa eloquência, né? A nossa oratória, porque a gente tem vergonha de falar em público, né? E nós deixamos de ser um instrumento de Deus para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então, o inimigo, ele usa fortalezas para nos manter na nossa timidez, para que a gente deixe de alcançar pessoas, né? Deixe de fazer coisas, deixe de ir em lugares, porque nós estamos reféns daquele sentimento, reféns da noção que nós não somos capazes, que pessoas fazem melhor do que a gente não faz nada certo. Então, essa é uma das fortalezas. A segunda fortaleza que o inimigo se utiliza para nos manter presos, nos manter limitados, para que o propósito de Deus não se cumpra em plenitude na nossa vida, é a nossa falta de constância e perseverança. É começar algo e nunca terminar. É ter um gás e se comprometer em fazer algo, em ir em algum lugar, é desenvolver algo e não cumprir, né? Então, a falta de perseverança, né, e a falta de constância, né, em nos manter fiéis naquilo que nós nos propomos a fazer, faz com que o inimigo também limite o potencial que nós temos na mão de Deus, né? Então, por exemplo, se eu me proponho a ler um livro e não termino, se eu proponho a voltar a estudar e quando começam as primeiras dificuldades eu desisto, né? Quando eu me proponho a colaborar, a investir, a ajudar na obra de Deus e nas primeiras dificuldades eu desanimo e deixo aquilo para lá e deixo para outro fazer. Eu tenho uma mania de começar várias coisas, várias tarefas, né? Começo o jejum e não termino. Começo o propósito de oração, começo uma campanha de oração e não chego até o final. Então, isso tudo são materiais que nós estamos fornecendo ao inimigo para eles nos manter nessa redoma, nessa muralha de paralisação. Então, nós achamos que isso é da nossa natureza, porque eu sou assim mesmo, eu tenho essa mania de começar e não terminar. Não, isso é uma fortaleza espiritual. Então, nós precisamos reconhecer isso e lutar contra. Porque quando nós entendemos a guerra, nós entendemos as estratégias do inimigo, nós entendemos as armas que ele está usando. Nesse caso que eu estou trazendo, né? Nós entendemos os materiais, os tijolos, né? As pedras que ele está usando para construir essa muralha na minha mente, para me impedir de viver aquilo que o Senhor tem na minha vida. Então, eu vou ficar atento a esses materiais e não mais disponibilizar esses materiais para ele construir essa muralha sobre a minha vida, sobre meus pensamentos. Então, quando a gente se propõe a fazer algo, que a gente busque forças no Senhor para terminar, né? Porque se o Senhor colocou algo no meu coração, se o Senhor plantou um desejo no meu coração de realizar algo para Ele, né? De estudar, de abrir um negócio, de planejar algo, é porque existe um propósito maior do que eu acho, porque, né, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e os planos dele são mais do que a gente imagina, né, e ele faz infinitamente mais do que a gente
quer, do que a gente deseja, do que a gente imagina que vai ser. Porque existem propósitos além daquilo. Então, quando eu, por exemplo, me proponho a estudar mais, fazer um curso, e eu não termino, às vezes aquela capacitação que eu teria naquele curso, Deus iria usar aquilo em favor do reino dele, né? Às vezes, né, uma limpeza que seja, né, uma faxina que seja, que eu comece e não termino, eu iria mudar a atmosfera da minha casa. Eu ia mudar, jogar fora coisas que espiritualmente estão trazendo peso sobre a minha casa, mas eu não consigo. Então, aquele propósito do Senhor não é alcançado. As pessoas da minha família não são beneficiadas, né, através daquilo. Né? Quando eu me proponho a investir na obra do Senhor e no meio do caminho eu mudo de ideia, me distraio com outras coisas, né? Eu me proponho a estar mais presente, né, em oração, estar intercedendo mais pelas causas missionárias, por exemplo, e no meio do caminho eu desanimo. O que acontece? O propósito do Senhor na minha vida, que o Senhor tinha através, né, da minha intercessão, através do meu investimento, não é cumprido, porque eu comecei algo com gás todo, toda animada, mas no meio do caminho eu desanimei. Isso não provém do Senhor. Isso é uma fortaleza que Satanás usa para nos limitar, para parar, para nos paralisar de viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E o último material, né, que o inimigo se utiliza para construir, né, essas fortalezas na nossa vida é a nossa autossuficiência e a nossa autoconfiança. É a gente sentir que a gente pode tudo, né? Que a gente vai conseguir tudo na força do nosso braço, e a gente se empenha em construir os nossos próprios impérios, e a gente se torna pessoas mesquinhas, pessoas com falta de misericórdia, pessoas gananciosas, pessoas que fazem conta de tudo, né? Pessoas que medem centavos, pessoas, né, que não tem senso de generosidade nenhum, porque tudo faz conta. Ah, mas se eu tirar daqui, eu vou tirar do meu monte, né? E a pessoa acha que a confiança dela está no monte, está na capacidade dela de trabalhar, está nas horas trabalhadas, está no valor do bônus dela, né? Então a pessoa, a confiança dela está centrada nas coisas que ela tem e nas coisas que ela pode conseguir. Né, no sentimento que ela não precisa de nada, no sentimento que ela não precisa de ninguém. Isso é uma fortaleza que o inimigo constrói nas nossas mentes, para que a gente passe a depender de nós mesmos, para que a gente possa ser suficiente para nós mesmos e não mais depender de Deus. E não mais entender que dele vem todas as coisas, que dele vem o socorro, dele vem a provisão. Então, quando eu preciso, quando o Senhor me toca para que eu possa colaborar com a obra dele de alguma maneira, ou que eu possa ajudar uma pessoa necessitada, ou que eu possa dar até um presente para alguém, eu faço conta disso. Tudo eu ponho na ponta da caneta, eu meço tudo por A mais B e vejo se aquilo vai me trazer algum retorno ou não, né? Então, que a gente destrua esse tipo de fortaleza da nossa mente, né? Que a nossa mente esteja condicionada somente a Cristo em viver a vontade dele, né? Em todo o nosso ser esteja submetido a Deus, né? O nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, né? As nossas finanças, os nossos bens, que tudo esteja a serviço do Senhor e que a gente não ponha a nossa confiança nisso, porque uns, né, põem a confiança em carros e em cavalos, né? Nós, porém, colocamos nossa confiança totalmente no Senhor, porque nós entendemos que para Ele pertence todas as coisas. Então, quando a gente entende, né, esses materiais, né, esses artifícios que o inimigo usa para construir essas fortalezas na nossa vida, a gente pode, com as armas certas, lutar contra elas, porque a gente entendeu a estratégia dele, a gente entendeu a arma que ele está usando para construir essas fortalezas. Então a gente pode buscar no Senhor as armas corretas para impedir, para destruir essas fortalezas, né? Em Efésios 6, né, nós conhecemos bem a passagem que Paulo explana sobre a armadura de Deus, mas elas se resumem em 3 características. A primeira dela, né, é o conhecimento
da palavra de Deus, né? Então, quando você conhece a palavra de Deus, você refuta as mentiras do inimigo, né? A segunda é caminhar sobre a palavra de Deus. Não basta somente conhecer, mas praticar a palavra de Deus. Então, quando você pratica a palavra de Deus, você também destrói essas muralhas que o inimigo construiu na sua mente. E o terceiro, né, e talvez a mais forte delas todas, é ter a fé no poder, na onipotência de Deus. Né? Quando a gente crê que o Senhor pode todas as coisas, que não existe nada difícil demais para Ele, que não existe nada complicado demais para Ele, a gente para de buscar resolver os nossos problemas de maneira natural, de maneira com armas humanas. Porque se armas humanas, estratégias humanas funcionassem, né, hoje em dia, né, com tantos coaches para todos os gostos, sessões com psicólogo de um jeito, de psicólogo de outro jeito, sessões disso, sessão daquilo, livros de autoajuda. Se estratégias humanas resolvessem, nós não teríamos tantos problemas, tantas fortalezas construídas na mente das pessoas. Mas por quê? Porque a nossa arma não é desse mundo. As nossas armas, elas não são armas naturais, mas armas espirituais, que a gente vence espiritualmente, com armas espirituais que o Senhor nos confere. Amém? Que o Senhor traga, né, sobre uma luz, né, sobre as áreas da sua vida que estão debaixo de fortaleza, né, e que a gente leve, né, como o versículo 5 no finalzinho diz, que a gente leve cativo, preso, todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, quando a gente entende quais são esses materiais, quais são essas armas que o inimigo está usando contra a nossa vida, a gente entrega ela ao Senhor. E que ela fique presa no Senhor. E que Ele não mais tenha acesso. Que o Senhor sim conheça, né? As nossas dores, os nossos traumas, os nossos sentimentos, né? Mas que Ele guarde esses sentimentos para que o inimigo não mais se apodere dele e use para nos paralisar, para limitar o propósito de Deus na minha e na sua vida. Amém? Então, reconheça o que o inimigo está usando contra você e lute com as armas que o Senhor está te dando através da palavra dele, através de uma fé inabalável, através da prática do Evangelho. E que o Senhor traga sobre nós todos os dias, né, essa iluminação, para que a gente possa glorificar o nome dele em tudo que a gente faz, em onde a gente for e no que a gente se propuser a fazer. Amém? Que nós glorifiquemos a Deus em todas essas coisas. Deus abençoe seu dia e até amanhã.